Saudações a todos e a todos desse ecossistema. Bem-vindos ao nosso canal Ecoteologia Decolonial. Esse é o nosso espaço para refletir sobre a relação da nossa fé com a criação. Temos muito o que aprender juntas e juntos até nos tornarmos um só organismo com a Terra. No vídeo de hoje daremos andamento à nossa série O Que? Da Ecoteologia, falando sobre o tema a criação, ou sobre o tema criação. Ainda não entraremos aprofundadamente sobre a teologia da criação, mas faremos um aprofundamento sobre a criação como uma das bases para o núcleo da ecoteologia. Eu sou Josias Vieira, o Quilinho, sou cristão evangélico, teólogo por formação e ecoteólogo por conversão. Vamos ao vídeo? É comum, sobretudo no meio cristão evangélico, pensarmos nos 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis como sendo o relato da criação, né? Na verdade, esse relato ele se estende até o capítulo 12 de Gênesis. Mas é comum também, nesse mesmo meio cristão evangélico, nós pensarmos que tudo que Deus fez no seu processo criativo foi para construir um grande barracão, uma grande despensa, onde o ser humano vai lá, pega o que ele necessita e usa. Nesse processo a gente vai usando como recursos o que está disponível na natureza. Tudo isso vem em decorrência de um entendimento construído lá atrás, na escolástica medieval, bebendo um pouco ali do pensamento baseado na transcendência vivida pelos pais da igreja, na patrística, né? Mas isso a gente fala de uma teologia que chegou até nós nos dias de hoje, sem considerar o que Deus relatou em Gênesis capítulo 1, nos versículos 10, 12, 18, 21 e 25, dizendo que tudo que ele fez era bom, tudo que ele fez era muito bom. Então, por aí a gente já começa a refletir que a questão da criação ela vai além desse pensamento de ser ela um almoxarifado, onde a gente vai buscar coisas para satisfazer as nossas necessidades. A gente vai continuar refletindo hoje a partir do texto, do artigo do Dr. Murad, que é o texto O Núcleo da Ecoteologia e a Unidade Salvífica, e a Experiência Salvífica, a Unidade da Experiência Salvífica, né? E aí eu queria, nesse sentido, olhar junto com vocês, ou continuar olhando junto com vocês para esse texto que ele está sendo utilizado nessa nossa série, porque ele tem muita coisa a nos oferecer. Mas, no sentido de enxergar a patrística ou a escolástica nesse processo dos pais da igreja, de olhar para a criação e olhar para o ser humano e olhar eles de formas separadas, porque há um viés observador para a transcendência nessa relação com o divino. Eu queria resgatar aqui mais um pedacinho do texto de Murad, que diz assim: basta recordar a exegese bíblica, o movimento bíblico, o movimento litúrgico, a volta às fontes da patrística, a teologia transcendental, a visão histórica dos dogmas e etc. Tal mudança foi acolhida e oficializada pelo Concílio Vaticano II no âmbito católico. A teologia, em diálogo com o mundo contemporâneo, assume o pressuposto do antropocentrismo. O ser humano é o centro do universo e a razão de ser de tudo que existe. Então, o Concílio Vaticano II, no ambiente católico, ele vai fazer essa olhada
e colocar o ser humano como centro de toda a criação de Deus. Não somente centro de toda a criação de Deus, mas como razão de ser de tudo criado. Ou seja, o Concílio Vaticano II é antropocêntrico. E esse concílio origina aí uma teologia que vai sendo difundida não somente dentro da Igreja Católica, mas na Igreja Evangélica, ou pelo menos no cristianismo reformado. Porque no mesmo momento em que no âmbito católico o Concílio Vaticano II faz esse olhar, como a gente viu nesse texto que a gente reservou aí de Murad, no âmbito evangélico, isso me lembra um texto de um sociólogo que aponta as intenções do cristianismo reformado, que também tinham a centralidade humana, somando a essa centralidade o acúmulo de riquezas. Essas duas coisas como um objetivo central. Eu estou falando aqui de Max Weber, sociólogo, e que tem dentro do seu trabalho o seu famoso texto A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse texto Weber vai falar o quanto o cristão reformado dicotomiza, separa a relação do ser humano com a natureza ou com as coisas naturais, de forma a classificar como sendo o natural oposto ao divino. E assim coisifica tudo que está para fora do ser humano e coloca como passível de exploração e de extração de riqueza. A gente vai, se você fizer uma leitura mais aprofundada no texto de Weber, você vai perceber que, inclusive, muitas das ações junto com a natureza eram demonizadas, eram tidas como heresias ou como feitiçaria. Por exemplo, o ato de fazer um chá, né, para curar determinada doença, dor, infecção, poderia ser entendido como uma poção mágica que iria de encontro à filosofia do cristianismo. Tranquilo? Vemos então que separar o ser humano da natureza é claramente uma estratégia forçada para exploração e dominação. A gente vai observar que no momento em que há o desencantamento do mundo, como fala Max Weber, há também a coisificação desse mundo. O que é que ele fala de desencantamento do mundo? Ele fala que quando se desencanta o mundo, se tira do mundo as percepções do divino, as percepções do sagrado. Ou seja, o desencantamento do mundo construído pela ética protestante carrega em si a negação da revelação de Deus em tudo que Ele criou. Nós sabemos que Deus, essa potência que não cabe na palavra Deus, se manifesta em tudo que Ele criou, né? A isso a gente atribui alguns textos bíblicos, né? Que a gente vai ver mais para frente, que de Deus é toda a terra, que Deus ele se revela em tudo que Ele criou. Então, como é que a gente pode entender que há naturalmente uma separação entre ser humano e natureza, se esse ser humano ele é criado dentro da própria natureza, se essa criação ela é feita completa? Dentro desse olhar, a gente vai perceber alguns nomes que a gente dá, né? Eu acho que eu falei em algum vídeo anterior, ou vou falar no próximo vídeo, sobre o panteísmo, por exemplo. Nós costumamos dizer que os nossos povos originários no Brasil, eles são panteístas. O que seria isso? A gente diz que eles têm em cada coisa um Deus. E eu sugiro que a gente vá refletir um pouco mais sobre isso. Porque se nós formos conversar com os povos originários, a gente vai perceber que a palavra é outra. A gente vai perceber que a palavra seria panenteísta. Ou seja, panteísta seria aquele que vê em cada coisa um Deus. Panenteísta seria, ou seríamos nós, que vemos o nosso Deus. Se vemos o Deus, Criador de todas as coisas,
que não cabe dentro da nossa caixa religiosa, na nossa caixa teológica, na nossa caixa ecoteológica. Ele vai muito além de tudo isso. Nós vemos como panenteístas o nosso Deus revelado em todas as coisas que Ele criou. Talvez um pensamento teológico judaico nos ajude a compreender essa coisa ou essa não coisa. Esse assunto de Deus está revelado em toda a criação. Talvez o conto na teologia judaica nos ajude a falar sobre isso. Esse conto ele é conhecido como Tzim Tzum. É um conto dentro da teologia judaica e ele vai falar que Deus ele se percebeu, ou ele se percebe, se é que ele nunca percebeu, não? Deus ele se percebe tão grande, tão potente, que qualquer criação que ele faça não é possível que ele adentre-a. Não é possível que Deus ele irrompa a criação. Não é possível que ele vá para dentro da criação, a não ser que ele se diminua. Filipenses. Mas no momento de criar, Deus ele percebe que qualquer criação que ele faça não o cabe. Porque Deus ele é o todo, né? E eu estou usando o termo Deus, porque é o termo que nós comumente conhecemos. Mas Deus ele é inominável. Quando Moisés ele vai perguntar, ele vira e pergunta: eu vou dizer ao povo que você é quem? Eu já falei isso em outros vídeos. E ele diz: diga que eu sou. Então eu sou se percebe tão incompreensível, incontível, que ele vê que na sua criação ele não caberia. E aí ele faz o sentido oposto, e é isso que o Tzim Tzum nos explica. Ele faz o sentido contrário. Ao invés de ele criar e entrar, ele faz com que em si se abra um espaço, o espaço do nada, para permitir a existência do outro. Tal qual uma mulher na gestação, ela permite que nela haja um espaço para que o outro exista. Essa é a essência criadora de Deus. Deus ele se permite anular, o Tzim Tzum vai dizer, que ele permite existir um espaço, um nada dentro dele, para que o outro possa vir a existir a partir de sua palavra, o seu logos. E essa é a essência do Tzim Tzum. Dessa forma a gente vai entender que não é somente Deus que se revela em sua criação, mas ele se revela em sua criação porque a sua criação está nele. Assim, a criação ela não é divina porque ela não é Deus em si, mas ela é sagrada porque ela está em Deus. Isso a gente vai ler um pouco melhor, o Tzim Tzum e esse assunto de que a criação ela é sagrada porque ela está em Deus. No texto, o lugar onde você está de pé é sagrado, uma teologia judaica sobre as relações humanas, do rabino Gerson Winkler. Tá? Eu vou colocar o nome dele na descrição do vídeo. Então, a natureza, a criação, ela não vai ser divina porque ela não é Deus em si. Por isso, nós não somos panteístas. Mas a criação, ela é sagrada, porque ela está em Deus. E assim nós somos panenteístas, porque nós percebemos que esse ser, criador de todas as coisas, se revela em tudo que ele criou. Porque tudo que ele criou está nele. Por isso a gente tem a célebre frase de dizer: tudo cabe em Deus, mas Deus não cabe em tudo, não é? Pois bem, e aí eu quero convidar você a refletir comigo, então, se a forma com que está sendo tratada a natureza nos dias de hoje faz parte de um ato de adoração a Deus, uma vez que o Salmo 24 vai dizer que de Deus é tudo, toda a terra e tudo que nela existe. A forma com a qual os representantes, né, da nossa
república estão tratando a natureza? Faz parte mesmo de um ato de adoração a Deus? Por isso eu quero convidar você a fazer essa reflexão sobre como é que nós adoramos a Deus na criação. Joia? No próximo vídeo a gente vai falar sobre pecado e graça nas bases da ecoteologia. Para finalizar esse vídeo de hoje, eu queria lembrar vocês sabem que eu componho um coletivo chamado Nós na Criação. Nele a gente faz a reflexão da relação da nossa fé com o meio ambiente. Por causa disso, eu quero convidar vocês a olharem aqui na descrição também do vídeo e clicar no link que está lá na descrição da carta de repúdio que o nosso coletivo Nós da Criação fez com relação ao projeto de lei número 191 de 2020 e o decreto 10.224 de 6 de fevereiro de 2020. Esses dois itens nós repudiamos porque claramente eles mostram o total distanciamento dos seus autores do reino de Deus. Leia o texto, leia os textos do projeto de lei e do decreto e analise de que forma nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja, estamos apoiando ou adorando a Deus com a nossa relação com tudo aquilo que Ele criou, ou na nossa relação com tudo aquilo que Ele criou, porque uma coisa que nós enxergamos dentro dos sinais do reino de Deus é que esse reino ele se dá em justiça, e um dos principais marcadores é o serviço. Então, o servir uns aos outros, e isso inclui a natureza, nos aponta os sinais do reino de Deus. Bem, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá uma curtida aí no joinha, marca lá o sininho, não é verdade? Para você não perder mais nenhum vídeo. E fica ligado que na próxima quarta-feira tem mais. Opa! A gente está indo para um fórum no final de semana agora, do dia 15, em João Pessoa, que vai ser o segundo Fórum Economia Restaurativa e Circular. E aí a gente vai se encontrar lá com muita gente do Nós na Criação, muita gente da campanha Renovar o Nosso Mundo. Então a gente vai fazer uns videozinhos e vai trazer aqui para vocês a fala de alguns irmãos de caminhada, para vocês ouvirem um pouco do que está acontecendo nesse meio e se engajar também nesse projeto. Se você se interessou por essa discussão também, fala aqui nos comentários que a gente vai te falar como é que você pode fazer parte do Nós na Criação. Tá bom? Então não se esquece de se inscrever no canal, compartilha, curte e ativa o sininho. Beleza? Então, que Deus encha de graça a tua vida com a brisa que vem de Ruá, ou a brisa que é Ruá, que vem das matas, dos campos, do leito dos rios, com a qual os passarinhos podem voar e as flores perfumar. Que Deus te bendiga.